Gana é um país cortejado por todo o Ocidente e pelos parceiros não ocidentais. No aspecto econômico, o crescimento existe, você vê isso andando no país, a quantidade de obras, de gastos que o governo está fazendo em infraestrutura. Só que o outro indicador que é interessante são os avanços no campo social, porque os dividendos do desenvolvimento parecem estar chegando de fato às populações. E isso está presente de uma forma muito clara no recente relatório divulgado pela ONU sobre pobreza na África, em que está dito que Gana foi, e está mostrado com números, que Gana foi o primeiro país, antes mesmo do período estabelecido, a conseguir alcançar a primeira meta do milênio, que é de combate à fome. Foi um país que nunca teve problemas sérios de AIDS e hoje os programas de AIDS são todos reconhecidos como dos mais positivos, os melhores resultados na África, baixíssimo nível de contaminação. Então, tem-se a noção de que há avanços no aspecto da educação, da saúde, programas sociais. O Bolsa Família foi inspirado na experiência brasileira e existe nas autoridades locais o entendimento de que o gasto com programas sociais não é gasto, mas é um investimento. Então é o que se chama de mecanismos de segurança até em momentos de crise. Hoje o país tem um programa de supervisão da economia assinado com o Fundo Monetário Internacional, eles estão sob a supervisão do fundo, mas neste programa existe uma confirmação de que os gastos sociais serão preservados. Quando eu vim para Gana, eu descobri que o Brasil tinha um projeto, realizava um programa de apoio à Gana na área da capacitação de pessoal para a identificação precoce da anemia falciforme. Porque como outras doenças, você tem que fazer, quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor você pode assegurar o tratamento. E o que acontece muitas vezes no continente africano é onde há malária e outras doenças infantis. Muitas vezes as crianças morrem de anemia falciforme, mas acaba sendo contabilizado como um número mais de morte em malária. Isso era o que eu aprendi, por exemplo, aqui em Gana. Por isso, essa identificação dos processos, dos casos de anemia falciforme logo ao nascimento é muito importante. E o trabalho que o Brasil fez foi de treinamento dos corpos de saúde de Gana para a identificação precoce. É sabida a história desses retornados, né, que foram para a África Ocidental, foram para a Nigéria, para o Benin, e um grupo também ficou aqui em Gana. E esse grupo, quando chegou aqui, não conseguia falar a língua local, então ouvia tudo e só dizia tá bom, tá bom, tá bom, então eles ficaram sendo conhecidos como os tá bom. Eles chegaram aqui por volta da primeira parte do século XIX, se estabeleceram e começaram a se envolver com a atividade comercial, com as atividades da cidade de Accra. Eles ficaram na região do Porto. Accra naquela altura não era a capital do país, era apenas mais uma cidade, e eles foram se estabelecendo e ganhando respeito porque eles trouxeram uma série de tecnologias que a população local não tinha. Iam encontrar água doce, o que fez com que eles se tornassem bastante importantes no apoio ao desenvolvimento da cidade, a esse reconhecimento. E eles eram grandes alfaiates. Então, até hoje, 150 anos depois, o maior negócio de confecção no país ainda está ligado a um tá-bom. E até hoje, eles mantêm ainda a referência de que eles são o grupo de brasileiro. É claro que, passado tanto tempo,
vai enfraquecendo esse vínculo. Eles não são capazes de falar português, eles mantêm algumas tradições vinculadas à música, ao vestuário, mas o vínculo de fato se perdeu. Eles são uma liderança que tem um chefe tribal, porque aqui tudo se organiza em função dos grupos étnicos, que a gente chama de tribo. Então nós temos um chefe, tá bom, e depois a sociedade cada um que tem um nome diferente, fora dos padrões ingleses, holandeses, que foram os que chegaram em Gana ainda no período colonial. Quando tem um nome que é português, todo mundo sabe, esse daí tá bom. Outro dia eu vi uma história muito interessante, que um historiador disse que a história menos contada em Gana é a história dos Tabon, a despeito da grande importância que eles tiveram do desenvolvimento, sobretudo da cidade de Accra, que hoje é a capital. É uma história que está para ser contada. Eu gostaria muito que fosse parte de um projeto de cooperação Brasil-Gana. Tonga se, África,